Vamos falar de eleição na abertura do Jornal Gente. Porque quem já está conosco ao vivo é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, Paraná Pesquisas, que traz agora em primeira mão para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a pesquisa sobre a eleição na cidade de São Paulo. Murilo Hidalgo, bom dia. Seja bem-vindo, Murilo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Mariana. Bom dia aos Cláudios e aos ouvintes. Você imagina a expectativa que esses números não levam aos nossos ouvintes, especialmente aqueles que estão ali implicados nas duas campanhas de Bruno Covas e de Guilherme Boulos, já que temos aqui 2 dias até a votação. Murilo Hidalgo, vou divulgar aqui em linhas gerais os números da pesquisa do Instituto Paraná para a Prefeitura de São Paulo. Primeira pesquisa, essa aqui é a estimulada, considerando brancos, nulos e indecisos. Nessa pesquisa, Bruno Covas tem 47,2%, Guilherme Boulos 39,3%, brancos nulos ou nenhum 8,6%, não sabem e não responderam 4,9% dos entrevistados. Quando a gente considera apenas votos válidos, esse aqui é o número do segundo turno, é o número que sai da urna, é o número que a gente tem que olhar. Bruno Covas, 54,6%, Guilherme Boulos, 45,4%, nesse retrato de hoje do eleitorado de São Paulo, traçado pela pesquisa do Instituto Paraná. Murilo Hidalgo, você que está aí olhando os números, percebendo diferenças, tendências dessas duas situações aqui que a gente levou ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, o que é que chama a sua atenção, Murilo? Olha, o Bruno mantém uma vantagem, né, Thaís, considerável, 8 dias, faltando aí praticamente 48 horas para iniciar o pleito, né, Thaís? Eu vejo uma boa vantagem para o Bruno, mas na margem de erro eles já estão muito próximos também, né? Agora, a curva do Guilherme Boulos é melhor que a curva do Bruno Covas. Agora, a grande pergunta que fica é se o Guilherme Boulos também ele estagnou na curva de 40%, né? Se ele vai ter facilidade, se ele vai ter agora em diante, ele vai ter maior dificuldade em crescer mais, né? Então, a maioria das pesquisas divulgadas essa semana, todas trazem o Guilherme Boulos na casa de 40%. Então, esse é um dado ruim ao Guilherme Boulos. Mas, muita atenção ao Bruno Covas também, porque está próximo, né? Murilo, muito bom dia. A gente percebe, não só na pesquisa do Paraná Pesquisa, mas também no levantamento, nos demais levantamentos, exatamente isso que você falou, né? Além de o Boulos o Boulos cresceu de maneira bastante substancial, né? Foi impressionante a curva de crescimento dele. Mas o fato é que o prefeito Bruno Covas não caiu na mesma proporção, ou seja, ele se manteve ali sempre à volta dos 48, 47, né? Agora, nessa pesquisa de hoje, que estamos divulgando neste momento, o Bruno Covas tem 47,2%. Quer dizer, na verdade, embora tenha subido muito, esse crescimento do Boulos pode ter sido inócuo na medida em que o adversário não caiu, né? É isso? Exatamente, Cláudio. O Bruno ele vem se mantendo estável, ele cai dentro da margem de erro. Agora, uma coisa tem que ser dita, a campanha fez muito mais bem ao Guilherme Boulos do que ao Bruno Covas, né? O Guilherme Boulos aproveitou melhor o período eleitoral do que o Bruno Covas. Até porque teve mais tempo também, né? Não é? Teve mais exposição, não é, Cláudio? Se a gente comparar com a situação do primeiro turno, em que a desproporção de tempo entre os dois candidatos na propaganda gratuita em rádio e TV era muito grande, aí o segundo turno iguala essa divisão, né? Exatamente, a gente percebe isso, né, claramente. O tempo do Guilherme Boulos do primeiro turno era muito reduzido, isso se ampliou, mas assim, as pessoas também, a gente tende a superestimar, né, essa questão do tempo na TV. O que se verificou foi uma migração mesmo de eleitores de outros candidatos que ficaram para trás no primeiro turno, uma migração bastante mais significativa para Guilherme Boulos do que para o Bruno Covas, né? Mas, de qualquer maneira, para aqueles
aquele patamar tradicional dos 33%, mais ou menos, de candidatos desse campo majoritário, né, desse campo, ideológico do Boulos, já foi um crescimento bastante expressivo esse, não é, Murilo? Chegando ali ao patamar dos 40%. Exatamente, eu acho que a campanha, como falei anteriormente, o Guilherme Boulos, como vocês propriamente falaram agora há pouco, eu acho que quando igualou o tempo no rádio, na TV, e as pessoas prestam atenção sobre os dois candidatos, ele soube aproveitar isso e ele teve um crescimento até certo ponto, se a gente levar em conta em relação à primeira pesquisa, surpreendente, ele foi muito bem. O Murilo Hidalgo, bom dia. Nas faixas onde o voto não é obrigatório, de 16 a 18 e acima de 70, os levantamentos mostram que esse eleitor mais velho, acima de 70 anos, voto facultativo, a maioria tende a votar, se for votar, no Bruno Covas. E entre 16 e 18 anos, na verdade uma faixa larga ali de 16 a 24 anos, há uma grande vantagem para o Boulos. O comparecimento, e aí até para quem está na faixa do voto obrigatório, porque muita gente no primeiro turno decidiu não votar em razão dessa situação excepcional deste ano, coronavírus, etc. Mas a abstenção, considerando essa diferença de a meninada majoritariamente falando em votar em Boulos e as pessoas mais velhas votando em Covas, a abstenção pode decidir a eleição em São Paulo? Olha, eu acho que a abstenção é um dado a ser analisado no dia, né? Isso eu acho que deixa a eleição mais assim, como é que se diria, mais imponderável em São Paulo, porque a gente não consegue dizer qual faixa, quais regiões da cidade, o que vai acontecer no dia, que pode levar as pessoas a não comparecimento para votar. Então, assim, mas olhando dentro de uma lógica, não tenho dúvida que o Bruno Covas é mais prejudicado do que o Guilherme Boulos, porque o eleitor dele é consideravelmente muito maior com as pessoas que têm mais de 60 anos, né? Então, eu te diria que essa é um pequeno problema, é um problema para o Bruno Covas no dia, né? É fazer com que esse eleitor compareça para votar. Murilo Hidalgo, presidente da Paraná Pesquisas, Mariana Godoy falando aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes, muito bom dia. Até que ponto os candidatos a vice podem ter influenciado nessa segunda etapa das campanhas? Porque eu percebi durante o horário eleitoral que houve um investimento muito grande de se fazer esse comparativo entre a prefeita Luísa Erundina e o Ricardo Nunes, candidato a vice na chapa junto com Bruno Covas, inclusive lançando alguns questionamentos a respeito do que costumam fazer os candidatos do partido do Covas, do PSDB. Até que ponto isso pode ter influenciado a decisão do eleitor? Até que ponto essa campanha foi bem feita nesse sentido? Olha, Maria, normalmente no jargão, o vice, ele não ganha, mas ele ajuda a perder, né? Certo? Agora, com certeza, a Erundina tem uma história, eu acho que isso ajuda a dar um fortalecimento à imagem do Guilherme Boulos. Mas não que, assim, vamos dizer, se o Guilherme Boulos ganhar, foi a vice Luísa Erundina que impulsionou a vitória, né? Eu acho que tudo ajuda, certo? Mas não é decisivo. A gente está divulgando aqui na Rádio Bandeirantes a pesquisa do Instituto Paraná, registro no TSE, número SP 05951/2020, para o cargo de prefeito de São Paulo. Murilo Hidalgo, quando foram feitas as entrevistas e qual é a margem de erro dessa pesquisa? Olha, Thaís, a pesquisa ela foi feita de 24 a 26 de novembro e ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, ela pega uma situação até o dia de ontem, né? Aqui é exatamente em cima do retrato atual. A gente tem aqui na medição também do Instituto Paraná, Murilo, a rejeição de ambos os candidatos, não é? Quando a gente vê aqui o potencial eleitoral de Bruno Covas e de Guilherme Boulos. Em relação a Bruno Covas, não votariam nele de jeito nenhum para a Prefeitura de São Paulo, 34,8%. Em relação a Guilherme Boulos, não votariam nele de jeito nenhum para a Prefeitura de São Paulo, 43,3%, ou seja, Boulos nesse momento aqui tem uma rejeição mais forte do que a rejeição de Bruno Covas. Também é um elemento que tem que ser considerado aqui nessa reta final, né, Murilo? Com certeza.
certeza. Eu acho que é o melhor dado da pesquisa para o Bruno Covas. Isso tem um peso também no dia da eleição, porque, segundo a nossa pesquisa, 43% dos eleitores não votariam em Guilherme Boulos, o que significaria que se esse pessoal comparecer para votar, a chance é muito maior de votar no Bruno do que propriamente anular o voto, né? Uma coisa que o Zaidan tocou, um aspecto da pesquisa, o que a gente verifica na eleição deste ano, isso valeu para o Brasil inteiro, é claro, é que a pandemia afastou aqueles eleitores mais velhos, né, sobretudo aqueles que pela idade estão dispensados de comparecer no dia da votação, e atraiu, né, os eleitores mais novos, e que também são eleitores que estão, como é que eu diria, que dominam majoritariamente, né, do ponto de vista do número, as redes sociais. Isso tudo favoreceu claramente a candidatura de Guilherme Boulos, não acha não, Murilo? Sim, com certeza, Cláudio. Eu acho que isso ajudou o Guilherme Boulos, com certeza. Em razão das redes sociais. A pesquisa aponta alguma, como é que eu diria, alguma influência maior, identifica a presença das redes sociais na campanha eleitoral, ou isso não, ou a eleição deste ano, enfim, seguiu basicamente as mesmas regras, né, tradicionais de campanha eleitoral, como todas as outras anteriores? Cláudio, essa pesquisa especificamente a gente não perguntou, mas por outras pesquisas realizadas pelo Instituto do Paraná, fica muito claro hoje, Cláudio, a importância das redes sociais para o eleitor. Porque é o dia a dia, as pessoas ficam recebendo mensagens o dia a dia sobre a eleição. As pessoas enviam, as pessoas gostam, e vai chegando na reta final, as pessoas vão virando torcedoras. Hoje o Boulos tem torcedores e o Bruno Covas tem torcedores. Tem pessoas muito engajadas nas suas campanhas, coisa que há 2 meses atrás não tinha. O próprio acirramento da eleição faz com que o eleitor vire mais torcedor ainda, porque ele deseja que o candidato dele vença as eleições. E às vezes ele se torna até irracional. Aí que tem um pouco de relação com as fake news. Ele acaba não pensando, o que ele recebe, ele acaba disparando. Ele não pensa, que é um erro, né? Que as pessoas têm que ter responsabilidade em relação a isso, né? Eu vou colocar Murilo, aqui para o nosso ouvinte Vai aí, Zaidan. Murilo, você pode esclarecer algumas coisas pela sua experiência, pelo seu conhecimento em pesquisa, porque geralmente quando termina o primeiro turno, é natural, na crônica política começam as especulações. O eleitor vamos pegar esse exemplo deste ano em São Paulo, eleitor do Márcio França, ele vai majoritariamente apoiar o Bruno Covas, ou vai apoiar o Boulos. O eleitor do Russomano, esse vai invariavelmente pro Covas. E não é assim, não é, Murilo? Eu me lembro em 2018, outro dia, eleitores que eram solicitados a colocarem uma segunda opção, não é? Se não for esse aqui, você vota em qual? E muita gente que tinha como primeira opção o Bolsonaro, tinha como segunda opção, na época ainda havia a possibilidade do Lula ser candidato, tinha como segunda opção o Lula. E vice-versa. Ou seja, não eram excludentes. O eleitor falava, para mim esse aqui é o melhor, o segundo melhor é esse aqui. Né? E muitas vezes na crônica, nas análises acadêmicas e tal, o eleitor do Russomano vai necessariamente votar com o Covas porque ele é anti-Boulos. Você, com a sua experiência de rua, de pesquisa, na prática não é assim, não é, Murilo? Olha, cara, muito boa pergunta. Na prática mesmo não é assim. É isso que você falou, o próprio exemplo do Bolsonaro com o Lula. E vale salientar que na cidade de São Paulo, todos os outros candidatos que ficaram fora do segundo turno, eles tinham mais rejeição do que voto. Então, se isso valesse, eles mais prejudicariam do que ajudariam no apoio, né? Mas o eleitor está cada vez mais independente. Eu acho que não tem muito mais essa transcendência de voto. Teria um peso maior se algum dos candidatos a prefeito de São Paulo que ficou para trás tivesse ficado fora do primeiro turno por causa de 0,5%, 1%. Aí esse candidato poderia ter alguma força, mas não foi o caso. A pergunta do Zaidan é interessante, não é? Até porque, Murilo, caso fosse esse o raciocínio, né? O de esquerda vota no de esquerda, o de direita, né?
Aí, na verdade, a eleição ia ser sempre ter um resultado ali igual, não é? Só iam mudar os personagens ao longo do tempo e aí os números iam se repetindo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Murilo. Eu vou colocar aqui agora para o nosso ouvinte, na Pesquisa Paraná, que a gente está divulgando agora, na Rádio Bandeirantes para a Prefeitura de São Paulo, a comparação com a primeira e a segunda pesquisa para o segundo turno, não é? Não sabe, não responderam. Caiu de 5,8 para 4,9. Nenhum, branco ou nulo, caiu de 12,4 para 8,6. Bruno Covas caiu de 50,3 para 47,2. Guilherme Boulos subiu de 31,5 para 39,3%. Esse percentual que é detectado aqui pela Pesquisa Paraná de indecisos, brancos, nulos, é um percentual normal para essa altura do campeonato, Murilo? Normal, Thaís, normal. Tem uma parcela do eleitor que vai decidir no dia, nessas últimas 48 horas. É bem normal, certo? Assim, Thaís, é muito claro para mim, tem um fator na eleição de São Paulo que é a única coisa hoje que pode mudar o pleito em São Paulo. É a abstenção. Que a abstenção normalmente no segundo turno, ela é maior que a do primeiro turno. Que a do primeiro turno, você tem os candidatos a vereador que dão vida a uma campanha, né? Que puxam o eleitor, que estão mais próximos do eleitor, que fazem com que o eleitor também tenha um motivo a mais para ir votar. Então, eu acho que a abstenção é um fator a ser considerado nessa eleição. Qual vai ser a abstenção? Isso eu acho que pode deixar o dia da eleição tenso em São Paulo. Agora, Murilo Hidalgo, Mariana aqui, como perguntou o Zaidan, né? A abstenção, por causa da Covid, pode ser muito maior entre os mais velhos, com mais medo de se infectarem com a doença, do que entre os mais jovens, que são ou seriam a maioria dos eleitores favoráveis ao candidato Guilherme Boulos do PSOL. Agora, Murilo, o que eu queria saber é o seguinte, a curva do Guilherme Boulos é ascendente, claro, eu sei que essas curvas a gente consegue até projetar, né, a continuidade delas. O Covas estava estacionado num platô, continua, ele não cai nem sobe dentro mais do que a margem de erro. Agora, hoje tem um último debate e você disse que em 48 horas é tempo suficiente para os eleitores mudarem de opinião. Agora, qual é a importância, então, desse último debate? Você já viu uma eleição virar 4, 5, 8, 10 pontos nos últimos 2 dias? A gente já viu, Mariana. É possível, porque, assim, para o Guilherme Boulos, que você comentou, a curva dele é animadora. A do Bruno Covas é estável caindo. A do Guilherme Boulos é animadora. Agora, com relação ao debate, assim, para ter um vencedor, um tem que ir muito bem e o outro muito mal. Se for 60-40, mexe muito pouco. Agora, tem que o Guilherme Boulos ir muito bem e o Bruno Covas ir muito mal. Caso contrário, fica no 0-0. Bem, queria agradecer ao Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, mais uma vez divulgando em primeira mão para o ouvinte da Rádio Bandeirantes os resultados da pesquisa do Instituto Paraná para a Prefeitura de São Paulo. Vou repetir aqui os números principais para o segundo turno. No diagnóstico de hoje, sexta-feira, Bruno Covas, 54,6%, Guilherme Boulos, 45,4%. Murilo, obrigada de novo, hein? A gente vai se falando até domingo aqui, nessa cobertura da Rádio Bandeirantes para o período eleitoral, tá bom? Thaís, um bom dia a todos e mais uma vez obrigado pela oportunidade.